Esse cara perdeu sua mulher, mas ganhou um amigo diferenciado e se sua vida estava ruim, agora conseguiu ficar muito pior, porque esse é o filme O Pentelho de 1996 e você vai curtir tanto que o pentelho não vai sair da sua cabeça nem da sua boca. Isso não é ideia não, velho. E eu sou o EF, o empentelhado falante, então vamos pra história. Steve acabou de ser chutado por sua mulher, porque eles estavam juntos há 3 anos e no momento que ele a pede em casamento, ela diz que queria um tempo e o expulsa de casa. Então ele teve que arrumar um outro lugar para morar e fica esperando o dia todo o homem da TV a cabo chegar. E todos os móveis chegam e ele já não sabe mais o que fazer, mas no momento que ele desiste e vai tomar banho, o cara bate na porta e começa a gritar desesperado, como se ele estivesse errado em não atender a porta. Steve abre a porta e percebe que o cara é meio estranho, e ele diz que para fazer uma instalação boa, precisa ter o ponto de contato certo, e nisso ele começa a mamilar as paredes até achar o furo perfeito. E enquanto isso, Steve vai se arrumar, porque não é bom ficar só de roupa de banho com aquele cara sozinho. O problema é que quando ele volta, o cara estava sentado no sofá assistindo TV, e ele mudou todos os móveis de lugar, porque dessa forma a conexão teria mais instabilidade. Steve lembra o que seu amigo falou sobre pagar R$50 pro cara liberar todos os canais de TV, mas o cara começa a dizer que ele poderia ser preso porque colocar a gata em casa é errado, mas ele diz que aquilo era apenas zoação e na hora de ir embora diz que já que eles fizeram negócios, poderiam sair para se conhecer. Steve tenta dizer que não era um bom momento e conta sua história triste, e ele diz que era por isso mesmo que eles deveriam sair, e ele apareceria no dia seguinte para o buscar. E não preciso nem falar que tem algo de muito errado com esse cara, né? E no dia seguinte, Steve está no trabalho apresentando um projeto especial, pois ele trabalhava com arquitetura. E todos do conselho gostaram da sua apresentação, mas seu supervisor ficava em cima dele, procurando um motivo para o demitir. E ele não pode perder essa porque a vida já estava humilhante, e depois ele volta para casa triste sem nada para fazer. O problema é que o cara da TV a cabo aparece e ele teria que cumprir o que prometeu. E chegando no carro, ele diz que o levaria para um lugar diferenciado onde tudo acontece, e os dois começam a dirigir para o meio do mato. E aqui é meio suspeito porque ele não falou o que acontece. Eles chegam onde ficava a antena do satélite e começam a conversar sobre a vida, e Steve conta mais uma vez sua história triste e o cara diz que passou por coisas parecidas, mas aprendeu a sobreviver nessa vida de loucuragem. E ele diz que Steve deveria chegar para sua ex e falar que tem sido bom esse momento separado para repensar na vida, porque agora ele está tendo novas ideias e isso seria o suficiente para ela perceber que fez a escolha errada. E antes de sair, Steve percebe que não sabia o nome dele até aquele momento, e era Chip Douglas, e com esse nome sabemos que com certeza vai dar merda. No dia seguinte, ele se encontra com Robin e diz exatamente o que Chip falou, mostrando que estava vivendo bem e estava desapegado, e nisso ela começa a sentir falta dele e ele dá o endereço de onde estava morando na esperança de um dia ela aparecer para fazer um bem bolado, aquele que desce murcho e sobe babado. E dali ele vai jogar um pouco de basquete com seus amigos. O problema é que Chip aparece falando que era coincidência eles jogarem no mesmo lugar, mas Steve sabia que tinha algo de errado e ele começa a aquecer de forma estranha e todos começam a achar que ele é maluco. Mas nós que estamos assistindo o filme já temos certeza. O jogo começa e ele é muito ruim e só consegue bater no pessoal, e no momento que ele consegue uma bola forte e certeira no buraco, ele quebra a cesta e todos ficam bolados com Steve por deixar esse maluco jogar com eles. E Chip pede desculpas e diz que compensaria aquilo. E é aqui que tudo começa a ficar mais esquisito ainda, porque chegando em casa, Chip mandou 10 mensagens na Bina para ele retornar, porque queria conversar com seu melhor amigo, e ele começa a ficar preocupado porque nessa noite Rob apareceria para eles tomarem um pouco de vinho enquanto que assistem um pouco de Netflix. Quando ela chega, ele coloca um pouco de Chandon para climatizar. O problema é que a TV
estava sem sinal e ele não entende. E no momento que ele vai ligar pro Chip, ele estava esperando na porta e diz que estava se sentindo usado porque ele só liga quando precisa de algo. E mostra um cabo cortado porque além de estranho, é vingativo. E como pedido de desculpas, eles marcam de sair no dia seguinte e ele mostra que só desligou um botão na parede. E o cabo era para fazer uma cena dramática e diz para não fazer nada com ela essa noite para ela ficar sedenta para a próxima. E Steve está seguindo seus conselhos e estava dando certo. E no dia seguinte eles teriam que sair juntos e Chip o leva em um restaurante temático da era medieval. E Steve não sabe por que aceitou ir nesse lugar e Chip começa a fazer várias coisas estranhas e diz que agora estava no momento deles, porque começa uma apresentação e eles chamam os dois para participar, porque Chip já fez muitas instalações pela cidade e muitos deviam favor a ele, e os dois são jogados na arena de batalha e precisavam fazer um show ao vivo, e quem perdesse daria uma falecida de leve. O problema é que Steve achou que era brincadeira, mas aquilo estava muito real, e os dois terminam a noite com Steve ganhando na competição de cavalos. Depois de uma noite diferenciada, ele chega em casa e Chip fez uma surpresa e colocou uma TV de última geração com som nervoso para ele aproveitar ao máximo, por serem melhores amigos. Mas Steve diz que não queria nada daquilo e galera, em 1996 já tinha TV de plasma e eu só fui conhecer em 2012. E Chip diz que na noite seguinte rolaria uma festa para comemorar e ele chama vários de seus clientes, que eram vários velhos, e geral está na loucuragem. E Steve não quer aquilo porque ele queria voltar com a Robin, mas quando ele liga pra ela, ela diz que gostava muito dele, mas ainda estava conhecendo outras pessoas, então não adiantou ele fazer aquele discurso porque ela ainda queria dar uma volta com o moreno tatuado com cara de bandido. E pra ele não ficar triste, Chip mostra uma jovem que estava na festa, que estava de olho nele, e enquanto Chip começa a animar a festa cantando Barões da Pisadinha, Steve está no quarto dançando os Barões da Sentadinha, porque a brincadeira estava nervosa, e Chip aparece para tirar uma foto e registrar o momento. No dia seguinte, Steve acorda mais leve, porque colocou o boneco para brincar, mas Chip diz que uma mulher bonita daquelas não daria mole para eles, então na próxima ele teria que pagar. E ele começa a ficar com raiva porque pode ter pego várias doenças diferenciadas, como cancro mole ou cancro duro, e a doença da pouca rola. E ele diz que não queria estragar aquilo porque estava disposto a tudo para reconquistar Robin, mas o que ele não sabia é que naquela noite ela sairia com um lourinho tatuado com cara de bandido, então as coisas não terminariam bem. Se você chegou até aqui e quer ver como tudo sempre pode piorar, então deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, porque se você tiver um amigo chamado Douglas, é melhor tomar cuidado. Agora vamos continuar. Chip vai até o restaurante disfarçado e começa a observar a mesa, e se esconde no banheiro, e Robin está no encontro, mas o cara está sendo muito babaca porque ele só queria um pente rala. E mesmo assim ela estava disposta, mas quando ele chega no banheiro, Chip vai pra cima dele e começa a dar uma surra nervosa, e diz pra ele nunca mais chegar perto da Robin, e no dia seguinte ele passa na casa dela e diz que Steve mandou um presente, e era pra instalar vários canais de TV a cabo, e nisso ela fica toda animada porque ele ajudou a vender o peixe do amigo, o problema é que já estava podre. E ela fica tão apaixonada que liga pra Steve falando que queria voltar, e nisso ele desmarca o show de rock com seu melhor amigo pra poder ir na casa dela. Ui, gado demais! E na porta, Chip estava esperando e diz que ele fez aquilo, então eles poderiam continuar amigos. Mas Steve diz que não queria nada com ele porque ele é maluco. E foi nesse momento que ele errou feio e errou rude, porque sua vida mudaria. Chip liga para Robin e fala para ela tomar cuidado com Steve. E no trabalho, ele consegue fazer uma ótima apresentação, mas a polícia aparece e o leva por receber produtos furtados. E ele não entende nada e ele descobre que aquela TV que Chip deu era de procedência duvidosa, e ninguém achou o cara chamado Chip Douglas, então ele estava ferrado. E para piorar, ele foi pego em uma sexta-feira e só poderia pagar a fiança na segunda, então teria que sobreviver o fim de semana na penitenciária.
Aí, me ajuda aqui, parceiro. Eu tô com uma mão só. Chip aparece e diz que não fez nada de errado, mas sim Steve por não aceitar sua amizade, então teria que aceitar seu terror. E depois de um fim de semana tenso, ele consegue sobreviver e Robin marca um encontro com alguns amigos e por acaso Chip estava lá, porque ele aproveitou para se aproximar de todos seus amigos e familiares. E durante a noite todos estão brincando, mas Steve começa a ficar com raiva e geral fica com raiva do Steve por ele não saber brincar. E ele dá um soco no Chip e ele consegue estragar o clima. E Steve chega no trabalho e acha que as coisas não podem ficar pior, mas Chip soltou um vídeo dele conversando com Robin, falando mal do chefe. Então ele conseguiu perder o emprego, e Steve faz de tudo para sair de perto dele, mas ele diz que se não voltarem a ser amigos, a situação vai ficar nervosa. Mas ele não acredita. O problema é que ele pega Robin como refém e vai até aquela antena e começa uma lutaria nervosa. Mas Steve consegue salvar Robin, então ele desiste e quer se falecer. Mas Steve o segura e diz que eles eram amigos, mas ele acaba caindo e todo o país estava assistindo, mas como ele caiu em cima da antena, o sinal também caiu, e no final ele sobreviveu e os dois viraram amigos. Ou quase isso, porque para ter um amigo assim é melhor viver na caverna. E esse foi o filme O Pentelho, e sei que você curtiu e não consegue esquecer esse nome, porque o pentelho não vai sair da sua cabeça nem da sua boca. Que porra é essa, marreco? Então compartilha o pentelho por aí. Estou falando do filme. Agora vou nessa pra não ficar pior. Fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I walk